gravar. bem. Ok. Tudo bem. Aqui? É, no meio. Pode deixar no meio aí. Aqui. É assim, pronto. Que gentilmente convidou o Fernando. E Fernando, em nome da escola, já agradeço, viu, pela presença aqui. Eu só tenho a agradecer, viu? Dizer a você que sinta-se em casa. Obrigado. Certo? Vocês demonstrem o comportamento exemplar de sempre. Celulares desligados no bolso, nada de fone, silêncio total para que o trabalho do Fernando aqui seja muito bem aproveitado e que ele possa servir também de exemplo pessoal e profissional a ser seguido por vocês. Essa é a razão de estarmos aqui todos. Lembre que planejar um momento como esse dá muito trabalho. Primeiro da professora Milena, que tem que ir em campo, conversar com o Fernando como outros profissionais, para seduzir, a verdade é essa, e trazer aqui de forma voluntária. Por sua vez, o Fernando também, como outros, tem que ver como é que está a agenda, disponibilizar tempo para estar aqui. Então, todo esse esforço, toda essa força-tarefa precisa ser muito bem aproveitado no entendimento que é o melhor que a gente tem para vocês no momento. Entendido isso? Certo? Então sinta-se muito à vontade, a Milena vai controlar todo o procedimento. Eu vou estar aqui, Milena, do lado, caso necessite, mas estão em boas mãos aqui. Viu, Fernando? Obrigado. Viu? Obrigado mesmo. Pode ir. Como eu já falei aqui. Antes de você começar, registro. Pode tirar a foto que eu não quero. Vai tirando vontade. Pode tirar a foto, que for responsável pelas fotos. Ó, antes de começar, né? Esse aqui é o Fernando Jerônimo. E como eu já agradeci, vou agradecer novamente pela disponibilidade, disposição dele vir aqui, né? Que ele tem os afazeres dele. Então vocês prestem atenção que, além de ele ser um empreendedor aqui dentro da nossa Viçosa, ele tem uma história de vida muito bonita e vocês se comportem, prestem atenção, porque vocês só têm a ganhar, né? Ouvindo. Não é isso? Gente, primeiramente, boa tarde, né? A todos vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde. Para mim é uma satisfação. Pode sentar, professor, fica à vontade. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui, né? Como a professora falou, meu nome é Fernando Jerônimo, sou empresário no ramo de calçado, tenho uma das maiores empresas da cidade de Viçosa, reconhecida no ano de 2021 como a melhor sapataria do estado de Alagoas. Então, carregar esse título não é nada bom, porque quando você é bom em alguma coisa, é necessário que você dê o seu melhor para levar o seu nome aos quatro cantos desse mundo. Então, é uma tarefa que não é fácil. E assim, gente, eu como empresário, né, tenho 26 anos, sou aqui da cidade de Viçosa e a minha história de vida, ela começa, uma história de superação. Por quê? Nem sempre eu fui esse jovem que vocês estão vendo hoje, entendeu? Assim como muitos aqui que estão, eu na minha juventude, quando eu nasci, pelo incrível que pareça, eu nasci com uma deficiência mental que me impossibilitava de ser como qualquer um aqui. Então eu já nasci com um passo atrás, entendeu, das outras crianças. Então essa deficiência mental que eu nasci, ela trouxe uma tristeza muito grande, que eu entrei em uma profunda depressão que acarretou eu ser um filho muito rebelde dentro de casa. Então essa ansiedade me trazia essa tristeza e eu me sentia injustiçado, porque eu olhava para meus irmãos lá em casa, nasci em um lar cristão e comigo mais 3 irmãos. E eu olhava para meus irmãos e dizia, por que eles são normais e eu nasci dessa forma? E eu não conseguia entender isso, não conseguia compreender essa questão. E em momentos de crises que eu tinha, quando as crises chegavam, era necessário que a minha mãe ela me amarrava. E às vezes tinha um policial que morava próximo à minha casa, professora, se desligar, eu acho que até melhor, porque o Cleber está batendo no meu rosto. A galera já viu. O enfrentou lá. Então, pessoal, pronto, ficou ótimo. Em momentos. Se eu conseguir, pode deixar, professor. Se eu conseguir, pode deixar.
ali. Inclusive, pode deixar. Então, gente, voltando à linha de raciocínio, quando eu dava essas crises em mim, às vezes eu caía pelo chão e a minha mãe, sem saber o que fazer, ficava desesperada, porque você imagina, você tendo um filho que não viveu praticamente quase nada. Eu já nasci dessa forma. Então, aquilo que acontecia comigo, eu rolava pelo chão, então a minha mãe amarrava, às vezes no pé da mesa, em um poste que ficava próximo da minha casa, os policiais me algemavam, e ali me levavam. As pessoas chegavam, olhavam para a minha mãe e falavam: olha, o seu filho ele não tem futuro, e logo ele não vai passar dos 15 anos. E aquilo trazia uma dor muito grande, porque você imagina você ser mãe, ou você que tem algum irmão, um parente, e ver passar por essa situação. Tarefa essa que não era fácil para a minha mãe. Mas só que aquele problema, minha mãe ela sempre orava a Deus por ser uma mulher cristã e acreditava no futuro para a minha vida. Porém, um futuro esse que só ela conseguia ver, entende? Então, aquela situação era muito complicada. Eu me lembro que crescia nesse lar, esse menino rebelde, eu várias vezes fugia de casa, para você ter ideia. E aqui no centro da cidade de Viçosa tem aqueles galpão, onde eu saía de casa e ia ficar na rua. Na rua onde eu encontrei, passei por muitos frios, dificuldade ali. Às vezes à noite, eu me lembro que eu tinha alguns usuários de droga, e entre eles ficavam ali, não deixavam me aproximar. E eu saía, me enrolava com os gerentes chegavam, tinha aqueles, colocava para vender no outro dia, e com aquela lona me enrolava para dormir. Ali eu olhava para o céu e dizia: por que tanto sofrimento na minha vida? Eu não conseguia entender o porquê daquilo ali. Aquele momento que eu estava passando na minha vida, um dia ia servir para ajudar outros jovens também, porque talvez alguém aqui possa estar passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando e não sabe lidar. Então eu olhei para o céu e comecei a pensar: se Deus realmente existe, por que eu estou passando por todas essas dificuldades? Então, trazer aquilo acontecendo na minha vida era algo que não tinha explicação até aquele certo ponto. Eu me lembro que em momentos de crise, às vezes, quando a polícia chegava, eu fugia pelo cercado. Então você imagina, minha mãe, ela saía altas horas da noite para ir atrás de mim, não sabia o que fazer, e ali ela chorava bastante. Muitas das vezes eu peguei minha mãe ajoelhada, pedindo a Deus pelo menos uma oportunidade que eu ficasse bom, mas só que nada que ela fizesse dava jeito. Fui internado, fiz tratamentos psiquiátricos e nada dava jeito na minha vida. Foi então que eu recebi um convite de um jovem para ir a uma igreja. Por eu já ouvir falar de Deus, então eu sabia quem era Deus, mas não sabia que Ele tinha o poder de mudar aquela vida. Por quê, gente? Quando a gente fala em uma doença que não há cura, como um câncer, uma deficiência mental mesmo, as pessoas acham como se fosse uma doença que realmente não há cura. Para a gente que somos limitados. Mas para Deus que não tem limite, Ele cura um câncer ou uma doença mental como se cura uma gripe. Porque para Ele é ilimitado o poder. Então há limite para a gente, mas para Deus não. Quando eu fui à igreja, eu cheguei na igreja e vi o pastor, ele falando que aquilo poderia ter uma cura, uma transformação na minha vida, eu me lembro pela primeira vez, eu me levantei e queria mudar, mas só que eu era um jovem tão problemático, carregava tantas coisas na minha mente, uma revolta tão grande com tudo, porque eu não tinha pedido para nascer daquela forma. E aí foi onde aconteceu de ter, pela última vez, a última crise que teve, eu me lembro que meu pai, ele veio bater em mim. Professor, licença, viu, gente? O negócio está falando, a voz fica seca. Eu me lembro que meu pai, ele veio bater em mim. E aí, gente, eu saí batendo nele. Ele bateu em mim, a gente saiu enrolado dentro de casa. E minha mãe veio bater, eu também dei uma dentada, quase quebrando da minha mãe. Era um menino possesso, um menino endiabrado, para você ter ideia. Era um menino que ninguém gostava de mim. Eu ia para a escola. Lembrando que ele está falando isso, mas não é para vocês imitarem essa parte. Ele está mostrando. Mas tem as consequências também, gente. Tem as consequências desses atos que eu estava fazendo. Por quê? Quais as consequências? Quais são as consequências? Quais são as consequências de todos esses atos que eu estava fazendo? Eu falo isso, gente, não para que vocês possam copiar, mas para vocês servirem de exemplo para não fazer jamais, porque tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que eu fazia, houve uma consequência. Que consequência é essa? Que eu não tinha amigo, não tinha parente, nem aderente ali por perto. Eu estudava, ninguém queria aproximação de mim. Era um menino tão perverso, tão terrível, que as pessoas tinham medo de se aproximar de mim. Eu chegava próximo às pessoas, as pessoas se afastavam. E eu não tinha vivido nada até então, porque nesse período eu tinha de 13 a 14 anos. Então, nesse dia que meu pai veio bater em mim, ele muito revoltado, minha mãe dizia: vamos orar pelo nosso filho para que ele fique bem.
e aí ele muito revoltado. Então houve essa crise, onde eu sempre tive esse desejo de tirar a vida da minha família, da minha mãe, do meu pai. Eu não tinha amor por ninguém. Então, devido a essa doença que eu nasci, causou essa revolta dentro de mim, eu não tinha amor por ninguém. Então, quando ele veio bater em mim, eu disse, hoje. Comecei a bater de frente com ele, e botei mais 3 irmãos, então juntaram os 3. Eu disse, um até dá para enfrentar, agora 4 é demais. Aí eu comecei a correr. Fui embora de casa e foi nesse dia que eu dormi na rua. Então, eu passei com muita dificuldade na rua também. E para vocês verem, pessoal, diante de tudo isso, eu já tinha ido à igreja. Então, eu lembrei lá na rua, quando eu olhei para o céu, aquela palavra que eu ouvia na igreja, que tinha cura para tudo aquilo ali. Porque você imagina, ter nascido daquela forma, e até então, eu nunca ter ouvido que havia cura para aquele problema, e foi onde eu fui à igreja. Então, quando eu cheguei lá, estava vendo a pregação, tinha uma igreja muito maior do que o que é aqui, e lá, nesse dia, o pastor fazendo uma oração, ele falou, gente, você que quer ter uma oportunidade para mudar de vida, vem aqui à frente. E naquela oportunidade que eu vi diante de mim, que é a oportunidade que muitos de vocês têm hoje, eu me levantei e fui. Ali eu fui o mais íntimo, o mais sincero de todo o meu ser. Eu queria tanto, gente, uma oportunidade, pelo menos que alguém acreditasse em mim. Eu era um menino que não tinha vivido nada na minha vida. Eu tinha 15 anos e tudo que eu tinha vivido era só sofrimento. Eu queria tanto uma oportunidade, que alguém acreditasse em mim, que Deus me desse uma chance. E se Ele me curasse, eu ia ser uma pessoa boa. E as pessoas, elas iam gostar de mim. Eu tinha sido uma pessoa ruim a minha vida inteira. Então eu queria ser uma pessoa diferente. Eu queria uma chance e queria uma oportunidade de Deus. Foi onde eu pedi essa oportunidade. Quando eu me levantei, o pastor olhou para mim e disse, olha filho, as pessoas não acreditam em você. Você é um menino que causou muita dor. Inclusive, uma das pessoas que eu tentei tirar a vida dela foi dentro da igreja. Entende? Então, as pessoas, elas tinham medo. Quando eu chegava, as pessoas se afastavam. E quando eu me levantei naquele dia, eu já me levantei e decidi não mudar, largar aquela vida. Então, eu me lembro como hoje. Quando eu me levantei, as pessoas não acreditavam que eu poderia mudar de vida. Aquele jovem que tinha sido um menino terrível, um menino com uma inspiração para o mal, para fazer tudo que era errado, as pessoas não acreditavam. Então o pastor orou e falou, olha pessoal, esse menino aqui ele vai mudar de vida e um dia as pessoas vão ouvir o relato da história dele. Então eu coloquei aquilo dentro da minha mente. Não demorou muito para nascer dentro de mim também uma vontade de crescer como empreendedor. Então eu saía para tentar arrumar emprego, as pessoas não davam oportunidade. Por quê? Por ter sido esse jovem terrível, esse jovem que tinha a mente para o mal, voltado para o mal, e a minha vida inteira, desde quando nasci até aquele determinado momento, eu não tinha 15 anos, eu tinha sido essa pessoa de pensamento mal. As pessoas não davam oportunidade, empresário nenhum dava oportunidade, as pessoas tinham medo e fechavam as portas na minha cara. Então eu me lembro que mesmo passando por tudo isso, sempre vinha pensamento para voltar para aquela vida, porque lá, querendo ou não, era uma vida sem compromisso, entende? Então aquela vida que eu estava tentando recomeçar ali era uma vida com compromisso. Eu disse, não, mas isso não é motivo para que eu venha desistir. Mas aí eu continuei novamente, lutando. Não tinha emprego, como muitos daqui vão terminar os estudos. Quantos aqui que estão estudando pensam em trabalhar com alguma coisa quando terminar os estudos? Alguém aqui tem algum pensamento já de querer ser alguma coisa? Você lá quer ser o quê? O jovem lá de igreja? Sim. Policial, né? Pronto, está um papel fundamental que é estudando. Você? Pronto. Então, eu queria muito ser alguma coisa, mas não tinha oportunidade e nem quem desse oportunidade. Você vê que eu perguntei, a minoria levantou a mão. Então, boa parte daqui ele não sabe o que é que quer da vida. Entendeu? Mas estão falando no caminho certo, que é estudando. Isso já é fundamental. E eu não estudava nesse período aí. Eu ia para a escola, mas por tentar querer matar o professor, eu fui afastado por causa da justiça e fui internado, entendeu? Então era um menino muito terrível. Faz parte, professor, aqui mesmo que é um relato que é até engraçado. Hoje vocês têm ideia, eu dou palestra, eu já fui até na Record para poder falar meu testemunho, dou palestra para centenas de jovens, e é sempre assim. Isso porque eu não estou falando passo a passo do que eu fazia para matar meus irmãos dentro de casa. Porque era um menino, é essência do diabo, entendeu? Mas isso, gente, tem consequência, que não estou falando para vocês. A consequência de tudo isso é você um dia estar afastado e ninguém te querer. Ninguém querer a aproximação de você, nem querer a sua amizade, entendeu? As pessoas, elas vão ter medo de você. No dia que você estiver triste no seu quarto chorando, você querer ligar para alguém e ver que não tem ninguém que você possa contar, aí você vai ver as consequências daqueles atos que você está tomando. Vocês estão conseguindo compreender?
Então, quando aqui... Então, gente, estou tomando porque a água vai ressecando e eu tenho que tomar. Então, pessoal, as pessoas elas não davam essa oportunidade que eu precisava, que eu queria, nem só por isso, já começou a primeira dificuldade. Eu voltei para o mundo, voltei para aquela vida errada, voltei à vida que tinha me trazido tanta dor. Então, eu pedi para que uma irmã fizesse doces, e desses doces eu saí vendendo de porta em porta. E dessa oportunidade que eu saí vendendo, foi onde eu conheci um empresário muito conhecido aqui na cidade. E ele, vendo aquela força de vontade no sol quente, de querer trabalhar e querer alguma vida, ele me deixou trabalhar. No primeiro serviço que eu fiz, no primeiro concerto de calçado que eu fiz, eu sabia o que eu queria na minha vida. Nesse tempo eu tinha apenas 17 anos. Eu já sabia o meu futuro, o meu foco. Eu falei, eu quero ser um grande sapateiro. E não só ser um sapateiro, eu quero ser o melhor sapateiro da minha cidade e de toda a região. Então eu comecei a focar nisso, trabalhar em cima disso. Não foi fácil, por quê? As pessoas elas não acreditavam. Pelo fato de eu ter sido esse jovem que não estou falando para vocês, então as pessoas elas tinham um certo preconceito. E quando eu mudei, as pessoas passaram a perceber. Minha mãe ficou muito feliz, meu pai também, a minha família também, as pessoas passaram a gostar de mim, eu passei a ter amigos, gente. Então, coisas simples como vocês aqui, que são amigos, boa parte aqui eu acredito, isso para mim era algo impossível, entendeu? Ter amigos. Porque as pessoas não queriam essa aproximação de mim. Então eu passei a ter amigo e eu vi que ser curado, ser uma pessoa boa, era bom. Então tudo aquilo que eu tinha feito de ruim, que eu tinha aprendido, Deus sabe lá com quem, eu deixei aquela vida para trás e passei a ser essa pessoa boa. Então dali em diante a minha vida acabou andando. Por quê? Eu passei a querer empreender. Então não foi fácil, não foi uma tarefa fácil. Para você ter ideia, essa empresa, depois vocês pesquisam no Instagram e também no YouTube, Loja Pés Conforto, é uma das maiores sapatarias do estado de Alagoas e é aqui da cidade de vocês, Viçosa. Trabalho tanto com prestação de serviços, com conserto de mala, bolsa e cinto, como também trabalho fabricando. Então vocês foge do conhecimento de vocês, tá vendo? Então, e é daqui da cidade de Viçosa, e eu sou o dono. E essa loja ela foi fundada por mim no ano de 2017, no ano de 2018. Então, eu abri essa loja, trabalhei duro para tentar seguir em diante, e ela quebrou por 4 vezes em seguida, gente. Então, você vê, teve que ter muita persistência. Por quê? Eu acabei entrando em um casamento com apenas 18 anos, eu me casei. Então foi um casamento muito bonito e que em menos de um ano ele não vingou. E com 19 anos eu era um jovem divorciado e com a empresa quebrada. Eu viajei para o estado de São Paulo para tentar recomeçar novamente, mas não foi fácil, não foi uma tarefa fácil. Eu via que ali as pessoas, eu vi, fica à vontade, professor, fica à vontade. Eu via, pessoal, que ali não era lugar para mim. Por quê? Se você é um jovem que quer crescer como policial, seja como for, e você tem uma ajuda, uma força, você não vai ser notável. Você não vai ser notável. Agora, se você, é a mesma forma, né, como eu estava em São Paulo. Se eu crescesse numa cidade que tem São Paulo, eu jamais estaria aqui, contando meu relato. Porque as pessoas não iam lembrar, porque as pessoas todo o tempo estão crescendo lá. Mas crescer numa cidade que nem o Nordeste, aí a coisa muda, porque é um lugar que ninguém quer. Você vê muitas vezes, eu não sei se vocês têm parentes que estão viajando fora daqui, mas você vê, não é fácil você ter um parente, um irmão, um pai, uma mãe, que sai daqui e vai tentar a vida fora, que nem a minha família todos estão por lá. Então eu saí de lá para tentar crescer aqui. Então você vê, as pessoas saem daqui indo para lá e eu saí de lá para vir para cá. Então eu disse, lá no Nordeste é lá onde eu vou crescer, porque Deus me chamou e vai ser lá que eu vou crescer. Então eu voltei para o estado de Alagoas. Quando eu cheguei aqui, eu comecei novamente. Então, quando tudo estava fluindo bem, aí chegou a pandemia para quebrar de vez, pessoal. Então, aquela pandemia no ano de 2020 acabou levando a falência novamente da minha empresa. Então, eu fiquei numa tristeza tão grande, porque eu queria tanto crescer, gente, porque era tão difícil daquele jeito. Então, quando você quer crescer, as coisas nunca vai ser fácil para vocês, pessoal. E ali, quando eu vi aquela situação, eu ainda dei um basta na questão de querer crescer e comecei a trabalhar de carteira assinada e depois eu voltei novamente para trabalhar de empresário, passo a passo. Não foi fácil, não vai ser fácil, e se alguém aqui que está aqui quer também crescer, fique sabendo que também não vai ser fácil, entendeu? Vai ser uma tarefa difícil, uma tarefa que não
que não é brincadeira. As pessoas, você tem uma postura, você querer chorar e segurar quando for humilhado, que nem muitas das vezes eu fui. Eu me lembro que em uma dessas situações, eu estava até comentando em uma palestra da irmã da professora Milena, eu me lembro que por telefone eu passei numa estrada e vi um galpão para alugar, aqui na cidade de Viçosa, um galpão para alugar. E eu vi o contato lá, peguei o número e entrei em contato, falei por telefone e aceitei com esse empresário para ir lá. Quando eu cheguei lá, eu parei minha bicicleta do outro lado da rua, ele estava em um carro muito grande, já de frente ao ponto dele, e eu vim todo empolgado, feliz, e aí eu quero abrir aí a minha loja, trabalhar e tal, e eu tinha 17 anos, eu acredito que eu era assim de vocês, um menino muito novo. E quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse, isso aqui é uma brincadeira? Eu disse, não, eu falei com o senhor por telefone, ele disse, rapaz, eu pensei que estava falando com um homem, ou seja, eu vim sentir igual um cachorro naquele dia. Eu fiquei olhando assim, eu disse, mas eu falei com você para abrir, eu quero alugar o seu ponto. Ele olhou para dentro dos meus olhos, pessoal, por incrível que pareça, ele disse assim, se você vender aquela bicicleta ali, não vai conseguir pagar o aluguel desse prédio, então você tem que procurar o seu lugar. E ali, gente, me trouxe uma tristeza tão grande, pessoal, porque eu vi que ninguém acreditava em mim. Eu disse, mas meu Deus, é tão difícil assim, ninguém consegue acreditar em mim. Então eu disse, um dia, eu só falei uma coisa para ele, eu disse, olha, eu vou orar a Deus para que Deus dê muitos anos de vida, para você ver onde Deus vai me colocar. Então, eu saí dali com uma tristeza, eu disse, poxa, aquilo ali, gente, quando ele falou aquilo para mim, deixou de ser um sonho, querer crescer, se tornou uma questão de honra crescer. Eu falei, eu vou crescer e Deus vai me abençoar. Então eu comecei a lutar. A pessoa que quer crescer, ela sempre dorme tarde e acorda cedo, porque quer crescer, ele tem um objetivo, ele quer ser o melhor naquilo que faz. Porque se você é cozinheiro, se você trabalha de jogador mesmo, seja lá no que for, e você é bom naquilo, isso é ótimo. Agora, como você é o melhor naquilo, está entendendo? Então, isso para você traz uma alegria muito maior. É uma verdade. Então, pessoal, o que eu estou falando para vocês, que para quem quer empreender, quem quer crescer, não é uma tarefa fácil. Vai haver momentos que você vai se sentir sozinho. Isso também faz parte da jornada, entende? Isso vai fazer parte da trajetória. Mas que você jamais pense em desistir. Primeiramente, você acredita em você. Segundamente, você acredita em você novamente. Também, e se você conseguiu chegar onde você quer, realizou o seu sonho, deixa eu estar ligado aqui na hora, porque senão a gente conversando acaba passando da hora. Se você quer crescer, e você alcançou os seus objetivos, alcançou os seus sonhos, passe a sonhar outras coisas também, porque nunca é tarde, e que você tenha na sua mente que o limite sempre vai ser o céu. E se alguém falar para você que você não consegue, às vezes as pessoas, elas por ser frustradas, não conseguir crescer na vida, ela vai tentar colocar também no balde da água fria nos seus sonhos quando você falar. Se você quer algo, nunca saia falando, comentando com ninguém, porque no mundo que está hoje, que a gente se encontra hoje, é difícil a gente confiar em alguém. A gente dificilmente vai encontrar alguém de verdade, amigos de verdade, que a gente vai confiar, vocês estão compreendendo? Então, pessoal, eu consegui dar essa volta por cima, por não ser uma tarefa fácil, algo fácil, mas eu consegui. E não há nada melhor, pessoal, do que você chegar em um sonho, que nem quando eu chego na minha empresa, que eu vejo os funcionários trabalhando. Para você ter ideia, meus funcionários são mais velhos do que eu. Ou seja, você imagina você ter apenas 20 ou 21 anos e ser o funcionário da idade de ser seu pai. Você imagina? E eles falarem e você dizer assim, olha, tem que ser feito assim, desse jeito, dessa forma. Então você tem uma noção do que é isso. É uma felicidade que não tem dinheiro que pague. Por quê? Você conseguiu realizar esse sonho. E quando você realiza o sonho, você vê que valeu a pena todo aquele esforço que você teve. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho apenas uma secretária que é uma pessoa muito maravilhosa. Mandar até um abraço para ela que está me assistindo agora. É uma pessoa muito maravilhosa. E é algo que você vê assim, poxa, eu consegui realizar esse sonho. Às vezes eu fecho a minha empresa e fico assim, Deus, obrigado, meu Pai. Por quê? Quando ninguém estava acreditando em mim, Deus estava acreditando em mim. Ele olhava para mim, por mais que não fosse fácil, entendeu, pessoal? Então, hoje eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e a todas as pessoas que deram essa oportunidade para mim. Para mim, falar aqui com vocês é um privilégio, é um sonho também, porque eu sempre quis crescer como empresário e também como palestrante, entendeu? As palestras tinham caído um pouco, as pessoas, por conta da pandemia, não estavam chamando,
Mas agora novamente chamou, fiquei feliz quando a professora fez um convite, desde já também fico muito agradecido, viu, professora, em poder ajudar vocês. Por quê? A fase que vocês estão passando hoje é a melhor fase do mundo, entendeu? A que vocês estão passando, que eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo, tá entendendo? De estar aqui estudando. Quando eu vim terminar os estudos, já foi depois de velho, quando eu conheci a irmã da professora. Por quê? Você imagina você ser um empresário de boa fama e de sucesso, e uma pessoa chegar lá e você não saber preencher um cabeçalho com uma ficha. Era o que acontecia comigo. Você imagina? Eu ficava uma tremedeira, ficava muito nervoso, eu dizia, poxa meu Deus, as pessoas saíam de lá e eu atendia pessoas famosas, conhecidas, e eu não sabia ler e escrever direito. Foi onde eu voltei a estudar. Então, já é um grande caminho você estar estudando, porque a vida vai cobrar. Gente, escreva do que eu estou falando. Um dia vocês vão lembrar, aquele Fernando, o palestrante que foi lá naquele dia, ele falou a coisa mais séria do mundo. Um dia a vida vai cobrar cada coisa de vocês aqui. Por quê? Seja da mais simples matéria que for, até a mais importante, a vida ela vai cobrar. Sabe por que eu digo isso? Porque inglês, um exemplo, inglês. Sabe o que eu dizia? Eu acredito que até alguns pode até imaginar mesmo, para que eu quero aprender inglês se eu não vou para os Estados Unidos? Eu pensava isso. Mas você imagina você crescendo como um empresário e chegar um gringo na sua empresa. Como é que você vai atender? Se você souber pelo menos o básico, isso já é o suficiente. Sim ou não? Está entendendo? Então, os diretores, eles pensam em tudo. Por quê? Você vai precisar. Se você sabe matemática, você vai saber fazer os cálculos na hora quando for fazer um grande negócio. Se você sabe história, você vai saber onde você abrir a sua empresa. Se você sabe o inglês, você vai poder atender os gringos. Se você, tudo, todas as matérias vai ser fundamental na sua vida quando você tiver, ao decorrer do tempo que você vai envelhecendo, porque o tempo não vai voltar, gente. Você vai ter que dar um jeito. Você acha que o EJA era o caminho que eu queria para a minha vida? Você acha que se eu tivesse a oportunidade de voltar e sentar no lugar de vocês, eu também não sentaria e ficaria também? Eu faria tudo isso. Você tem ideia, eu daria tudo hoje que eu tenho para poder ter pelo menos a oportunidade de vocês aqui, de voltar a estudar, prestar mais atenção no que o professor está falando. Por quê? Quando o professor ele vem à escola, ele vem para formar empresários, seres humanos, pessoas, vem para formar pessoas para o comércio. Eu acredito que é uma felicidade muito grande ver um aluno, né, professora, que cresce na vida, se torna alguém na vida. Imagina, um professor quando vê que seu aluno se tornou um juiz, se tornou um advogado, se tornou um empresário bem-sucedido. É uma maior felicidade para um professor. Você acha que o professor ele tem a alegria de passar e ver o aluno morrendo num cacete debaixo da polícia numa praça? Você acha que isso traz uma felicidade para o professor? Dizer assim, aquilo ali, ele tem vergonha de dizer até que você foi aluno dele, para você ter uma ideia. Então, quando você sair de casa para vir à escola, saia pensando que depende do seu futuro. Boa parte de quando a gente nasce, até os 18 anos, a gente está dentro de uma sala de aula, ouvindo o professor. Eu sei que não é fácil. Quando eu estudava, eu dizia, esse professor sabe de nada. E eu achava que, eu dizia mesmo, que sabe de nada, pulava o muro da escola. E ia soltar pipa, ia correr, os meninos iam jogar bola. Mas aquilo ali, gente, atrapalhou a minha vida. Hoje eu estou onde eu estou hoje. Mas vocês imaginam se eu tivesse aproveitado a oportunidade de cada um aqui, onde eu não estaria? Está entendendo? Onde eu não poderia estar hoje. Você diz, o Fernando já está bem sucedido, é um empresário e tal. Mas e se eu tivesse tido a oportunidade de vocês aproveitar, será que eu estava aqui? Não, estava muito mais, entendeu? Então você tem que pensar isso. E você não imaginar, porque grandes empresários, bilionários, nunca foram à escola e se tornaram empresários, se tornaram bilionários. Mas você tem que entender que as escolas que eles estudaram, a primeira série de lá já é o nono ou o terceiro que a gente está se formando aqui. Então os caras são muito inteligentes, eles são super dotados, mas não têm uma inteligência muito avançada mais do que a nossa. Então vocês param para pensar nessas coisas, entendeu? Porque às vezes eu vejo muito, professora, alunos dizendo assim, Bill Gates nunca terminou os estudos e hoje é um dos homens mais ricos do mundo, ou outros empresários também, são bem sucedidos. Não precisa estudar mesmo não, vou fazer o que naquela escola? Escutava muito isso. Mas o estudo ele é fundamental. Coloque na sua mente, 50% vai depender de pura força de vontade de você querer crescer, e você vai crescer. Agora, e outros 50% vai depender dos seus estudos também, porque vai ser fundamental. Senão você vai se atrapalhar todinho. Lá na frente você vai sentir essa falta, sentir esse peso. Às vezes, gente, dá vontade até de chorar, pra você ter ideia. Quando chegavam as pessoas lá, eu não conseguia atender da forma certa aquelas pessoas. Eu disse, realmente, eu tenho que voltar a estudar. E aí eu voltava, por não poder voltar no tempo, eu disse, não, tem que voltar numa escola para começar tudo novamente. E quando eu voltei à escola, voltei com uma mente diferente, voltei uma pessoa totalmente diferente. E eu tive essa oportunidade e, graças a Deus, as coisas foram fluindo bem. Então, se você é uma pessoa determinada, é isso que eu
queria falar para vocês aqui, se vocês querem crescer, não vai ser fácil, mas se você é uma pessoa determinada, as coisas elas vão fluir. E quando elas fluírem, você se dá bem lá na frente, você vai ver, poxa, valeu a pena todo aquele esforço que eu tive, todo aquele esforço que eu fiz para crescer na vida, valeu a pena. Então você vai se orgulhar de você mesmo. Eu fui conselheiro, também fui mentor no Colégio 13 de Outubro, e eu via muitas das vezes jovens com filhos que iam estudar por não ter aproveitado a vida que deveria aproveitar, como um aluno para ser alguém na vida. Então, quando elas iam lá pedir conselho, porque pediam orientação, iam conversar, elas falavam, se eu tivesse escutado minha mãe, hoje eu não estaria nessa situação. Então, que um dia vocês não possam pensar o mesmo, mas que vocês possam pensar diferente. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então, se vocês querem crescer, sejam determinados, aproveitem. Não estou dizendo que vocês têm que brincar, não, que eu concordo também que vocês têm que brincar, tem que aproveitar o máximo. Para depois você também não passar o tempo e dizer assim, eu não aproveitei. Brinque, mas que você saiba o momento de brincar e o momento de levar as coisas a sério, entendeu? Se o professor está falando, vamos prestar atenção, vamos ouvir mesmo. E é isso aí, professora, vamos botar para frente. E se é hora de brincar, no intervalo, vamos brincar, façam o que vocês quiserem, aproveitem o máximo, mas sem machucar, sem ofender ninguém, tá certo, pessoal? Então, eu vou abrir agora a oportunidade, qualquer um de vocês quiser fazer alguma pergunta em relação à minha história, em relação a qualquer coisa que vocês quiserem, estou aqui para responder, pessoal. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Quem? Não pode perguntar. Quem é o Felipe? Então, os médicos, quando a minha mãe me levou, primeiro que quando eu nasci, as pessoas já começaram a ver que eu era diferente. Eu tinha dificuldade de aprender e com 8 anos eu tinha uma mente de uma criança de 3. Então, vocês viam, os médicos, as pessoas começaram a perceber que eu era diferente das outras crianças. Tipo, poxa, a mente dessa criança ela não é desenvolvida, não é uma mente na qualidade que ela tem. Então foi aonde a minha mãe me levou ao médico, e lá quando fizeram os exames, foi diagnosticado que eu tinha um retardismo mental, uma doença mental, que é o autismo, que as pessoas falam. Então, por ser uma pessoa autista, eu ia ser dependente da minha mãe pro resto da minha vida. Passei até um período tomando remédio, mas nada dava jeito. Era só crise em cima de crise, cada crise mais forte. Você sabe que quando dá, quem tem algum parente aqui, algum familiar que ele é doente mental, quando dá uma crise, ele mata pai, mata mãe, mata qualquer um. Ele tem que ser amarrado rapidamente para ser levado numa camisa de força, ou amarrado, acorrentado, e ter que tomar um tranquilizante. Pra você ter ideia, o remédio que eu tomava, ele era tão forte, mas tão forte, que eu só acordava com 2 ou 3 dias depois. Era que o remédio ia fazer o efeito para me voltar ao normal. E quando era brincar, eu estava agitado, espumando, louco, rodado. Então, quando aplicava aquela anestesia, eu apagava no mesmo instante, e só quando acordava eu não sabia o que estava acontecendo. Então, era isso que acontecia. Mais alguma pergunta, gente? Pode ficar à vontade. Já tem uma ali. Vanessa. Vanessa? Pode ir. Falou, Vanessa levantou o braço. Era Vanessa. Quer fazer alguma pergunta? Vocês têm mais. Pronto, hoje eu tenho apenas. Hoje eu tenho 26 anos de idade, né? Completei dia 27 de maio, eu fiz 26 anos de idade. E sou um menino. Hoje, pessoal, eu sou um menino realizado, um jovem. Menino não, rapaz, um homem na verdade, né? Eu tenho um vício de palavras, sempre por dar sempre no depoimento, sempre falar jovem, adolescente, menino, mas é uma questão de vício de palavra mesmo. Já sou um homem realizado na minha vida, entendeu? Hoje, pra você ter uma ideia, eu tenho comigo hoje, que se eu morrer hoje, eu morro a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Eu sei que a minha mãe conseguiu ver, ela ainda é viva. Você acha que é a felicidade da minha mãe quando eu mandei essa foto aqui? Você imagina uma mãe que viu amarrado, o filho amarrado, rolando no chão, e de repente vê o cara de terno e gravata para dar um depoimento. Então você vê a alegria que isso não deve ser, entende? Então a minha mãe, ela é uma mulher que quando eu mandei, você sabe que mãe trata filho como criança, né? Ela assim, tão lindo de mamãe, meu Deus do céu, todo de gravata e feliz, porque o filho ele nunca vai envelhecer com a mãe. Eu me lembro que quando eu vim de São Paulo para cá, foi 3 dias que a minha mãe ficou aperreada até eu chegar em Alagoas. Quando eu cheguei, eu disse, mãe, cheguei, aí ela conseguiu dormir. Pra você ter ideia. Então, quer dizer que mãe ela fica muito feliz, sabe, com tudo
tudo isso, né? Em ver a pessoa que eu me transformei hoje. Então, quando eu falo assim, se eu morrer hoje, não é desejando a morte, ou que a vida dele esteja ruim. É porque eu sei que a minha mãe, ela viveu o suficiente para ver tudo que Deus fez na minha vida, entendeu? Tanto a minha mãe como as pessoas que zombaram dela, falando que eu ia virar bandido, eu ia virar uma pessoa que não prestava e que ia dar muito desgosto para minha mãe. Tanto é que minha mãe, por ser a filha mais velha, quando ouvia uma discussão de família, que a minha mãe, por ser a mais velha, ia lá resolver, as pessoas às vezes falavam, dizer bem assim, os outros parentes e aderentes, você não tem moral não, porque olha lá o seu filho como é. Então aquilo doía muito, gente, machucava muito a minha mãe. E a minha mãe dizia, realmente meu filho é assim, mas um dia ele vai ficar curado. E Deus, ele é poderoso e pode fazer esse milagre na vida do meu filho. Tanto é que hoje eu estou aqui, né, dando um meu depoimento para vocês, tá certo, gente? Mas alguma pergunta, gente? Fica à vontade para perguntar, viu? Aí, pessoal, vocês, primeira coisa que eu sair daqui, pode seguir lá a página que eu vou estar seguindo novamente, tá certo, pessoal? Eu fico muito feliz quando a pessoa fez o convite, eu comecei a publicar, teve um compartilhamento, consegui os seguidores, eu digo, olha, já consegui os seguidores aqui, tá vendo? Então você vê que isso é algo que eu fico muito feliz, sabe? Em ver que as coisas estão fluindo para o bem, né? As coisas estão fluindo para melhor. Então isso é algo que traz uma felicidade muito grande. O nome da minha empresa é Loja Pés Conforto. Você pode ver que sou sapateiro, então as pessoas podem imaginar, por que não abre uma sapataria? É uma sapataria do Fernando. Por quê, pessoal? Quando você tem até uma ideia, a minha propaganda, faz toda a propaganda ali, se vocês acessarem vocês vão ver, e no final fala tudo isso na organização do jovem sapateiro, o jovem empresário Fernando Jerônimo. Por ser um jovem com quase 30 anos, as pessoas dizem, mas por que a propaganda está dessa forma? Porque na verdade, quando essa propaganda ela foi feita, eu tinha apenas 17 anos. Então você vê que a propaganda todinha foi feita, eu só precisava ser empresário, entendeu? Então quando eu me tornei empresário, a propaganda já estava feita. Foi onde eu lancei ela e aí foi o maior sucesso. Então isso é algo que me traz uma felicidade muito grande, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Você, de vocês? A senhora também, minha professora? A professora é mesmo uma mãe para mim. Olha só, desde já, eu quero lhe agradecer mais uma vez por você estar aqui dando essa palestra. Essa palestra que é muito importante. Tanto você é um empreendedor, como também tem uma história de vida, né, que superou coisas que teve gente aqui que ficou assim. Eu prestei atenção. Não é verdade? Então você está de parabéns e que Deus abençoe, né, e conserve você assim. Se tornando cada vez, crescendo cada vez mais. Crescer cada vez mais, né? E fazer uma observação, gente. O menino aqui ele é meu primo, tá? O Gabriel. Ele me falou. Primo legítimo, o menino ali também é primo. Rafael também ali. Rafael. Qual é? Esse aqui. Esse é o primo, o outro é uma semelhança. Rafael. É semelhante. Quando você cresce na vida, você não sabe o tanto de. Eu acho que nem ele sabia. Eu conheço a mãe dele e a mãe. Agora você queria saber, eu conheço a mãe dele, o pai dele é irmão da minha mãe. Quando a gente cresce na vida, a gente é tanto parente aparecendo, você não tem ideia. É parente, parece cadeireiro, chama de primo, de todo mundo. Mas eu fico muito feliz nisso, né? Por quê? Quando as pessoas querem se aproximar de vocês, querem sua amizade, é porque você é uma boa pessoa. Porque quando a pessoa quer distância, significa que você não presta, entendeu? Você é uma pessoa que tem uma energia tão negativa que ninguém quer estar perto. Porque eu acho que alguém aqui conhece pessoas assim, que é tão gente ruim que não consegue nem estar perto. Então, quando acontece isso, é porque você é uma boa pessoa, que ninguém quer se parente com quem não presta. Entendeu, pessoal? Mas é isso. E, professora, eu só tenho realmente a agradecer a senhora, a professora Valquíria, que não está aqui, mas você também está assistindo. E se ela não estiver assistindo agora, depois ela vai ver o vídeo, né? Assistir, e eu quero mandar uns parabéns para ela e dizer que é uma pessoa muito importante, né? Dessa oportunidade, e eu fico muito feliz, né? Tanto ela como a família inteira, né? Uma família, pessoas maravilhosas. Obrigada. Isso aí, pessoal. Tá certo, minha gente? Oi, pode falar. Instagram. Sim, é o nome da loja, é Loja Pés Conforto, que é o nome do meu o Instagram da minha loja. Vocês podem acessar e começar a seguir. E o meu Instagram pessoal é Fernando Jerônimo, que também vocês podem seguir lá, tá certo, pessoal? Eu fico muito agradecido. E a única coisa que, se vocês tiverem de pagar, podemos dizer assim, a minha presença em vir aqui, eu só peço isso de vocês. Vocês possam seguir lá e eu fico muito feliz, tá certo? E um dia que eu estiver lá na frente, dando palestra em São Paulo, Rio de Janeiro, aonde for, sempre vou lembrar que vocês
foram as pessoas que me deram a oportunidade, tá certo? E que vocês também possam falar, quando me vê um dia, dizer, aquele jovem ali eu tive a oportunidade e eu vi uma palestra dele, tá certo? É assim, Fernando. Em nome da escola também, né? A escola também agradece a sua oportunidade para vir aqui dar palestra para esse jovem, né? Que é a minha turma, que eu sou mentora, que é o primeiro ano em 02, né? E que vocês guardem as coisas boas que vocês ouviram aqui, né? E levem para a vida, porque a vida cobra da gente, né? Exato. E como cobra, viu, gente? Às vezes, é que eu falei, né? Dava vontade até de chorar. Quando chegava uma pessoa muito conhecida da cidade na minha empresa e eu não sabia nem fazer uma ficha. Estava um desgosto tão grande de mim mesmo. E que essa sensação que eu tive, vocês não venham ter. E que saibam aproveitar cada momento aqui em sala de aula. Tá certo, pessoal? Foi encerrada a palestra de hoje. Agora, eu quero todo mundo aqui pra gente... Agora vamos tirar uma foto. Olha, então quem sabe aqui como é que encerra uma live que eu não tô sabendo. Como é que encerra? Não sei como é que coloca aí. No X. Ah, em cima. Ah, encerrar.